Bom dia, eu ia dizendo, boa noite, boa noite, boa noite. Aceite a paz do Senhor aí na sua casa, no seu lar. E eu te chamei aqui nesta noite, eu te convoquei, digamos assim, para que nós pudéssemos falar, conversar a respeito de coisas que vem ocorrendo, né, através dessa pandemia. Então, enquanto o povo vai chegando, enquanto o povo vai localizando a live, e tempos muito difíceis chegaram não apenas no nosso país, mas no mundo todo. Um tempo em que todas as previsões, todas as expectativas, todos os projetos, planos, ou praticamente todos, uma grande parte desses projetos, desses planos, não digo que ficaram frustrados, mas foram adiados, né? Foram adiados, e se Deus quiser, para um futuro bem próximo, para um futuro muito próximo. E a situação que nós estamos atravessando está difícil para todos igualmente. E isso independe se você tem uma religião, se você não tem uma religião, se você conhece a Bíblia, conhece a palavra, se você não conhece. Todos nós estamos passando por esse momento difícil, passando por essa dificuldade, que, aliás, é algo mundial. Não é um acontecimento isolado, não é um acontecimento localizado numa determinada região ou ainda num determinado lugar, mas é uma crise mundial. É uma crise onde inúmeras pessoas já pereceram, muitas vidas foram ceifadas, interrompidas, e eu creio ainda que vai demorar um pouco para passar, mas é justamente aí, e por isso eu estou fazendo essa live, é justamente aí que eu vejo, diante do meu pouco entendimento, diante do meu pouco discernimento, conhecimento, eu vejo que é justamente aí que nós temos que procurar mais a Deus, nos aproximarmos mais de Deus. Eu só consigo ver tudo que está acontecendo, tudo que está ocorrendo, como uma permissão de Deus. E quando eu falo uma permissão de Deus, eu não estou dizendo um castigo de Deus. Deus não é vingativo como nós somos. Deus é apenas justo. E se Deus fosse vingativo realmente, nós nem estaríamos aqui, nós nem estaríamos passando por essa pandemia, por essa fase dificílima, repito, para todos igualmente. A sociedade tem pago um alto preço
A sociedade tem arcado com consequências muito amargas, muito drásticas. E veja bem que, como eu já disse também, não é só aqui, não é só você, não é só o Brasil, não é só o nosso país que está atravessando esse momento difícil, mas é uma crise mundial. E não cabe aqui, e nem foi para isso que eu anunciei essa live, não cabe aqui buscar culpados, nem métodos, nem meios para cessar ou fazer isto ou aquilo. Nessa live, eu quero tratar com você sobre as vontades de Deus, porque quando você conhece a palavra, quando você lê a Bíblia, quando você é leitor da palavra, você sabe que nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem o consentimento de Deus. Nada acontece sem que Deus diga sim. Boa noite para a missionária Joelma, minha esposa, está na live aí. O Newton César, meu amigo, beijo no coração, também está na live aí. Sejam bem-vindos. E eu quero começar com você, já são 9h43. Eu estou dando um tempo para ver se chega mais gente na live, mas tudo bem. Eu quero ler para você um texto que se encontra no livro de Jó, conforme eu anunciei no anúncio da live. Irmã Cecília Barroso, seja bem-vinda em nome de Jesus. Jó no capítulo de número 2. Jó, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 1 diz assim a Bíblia: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Meu irmão, nesse texto, o diabo diz assim, trocando em miúdos, o diabo, nós aprendemos aqui que o diabo é astuto, que o diabo ele entra onde não é convidado. Veja bem que o texto diz que vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, filho de Deus aqui em questão, vamos trocar em miúdos isso, Deus convocou os anjos para uma reunião. E no meio desses anjos veio Satanás. Satanás, mesmo caído, mesmo sendo um derrotado, mesmo sendo líder de uma rebelião, não deixou de ser anjo. E Satanás veio junto. E Deus, então, conhecendo Jó, Deus sabendo exatamente quem era Jó, e aí nós aprendemos mais uma vez com a Bíblia que você pode ter uma postura, uma roupa bonita, um rosto bonito, um cabelo bem arrumado, bem penteado, um sapato bem lustrado, uma bolsa Louis Vuitton. Você pode ser o que você quiser diante dos homens,
mas diante de Deus você é aquilo que você é. A paz do Senhor, irmão Vicente, presbítero Vicente, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à nossa live. Então, meu irmão, estava dizendo aqui que Satanás é muito astuto. Entra sem ser convidado, chega e sabe como é. Porém, nós aprendemos aqui também que Deus nos conhece. Porque Deus pergunta: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que desvia-se do mal? E trocando mais uma vez em miúdos aqui o que nós lemos, Satanás diz assim para Deus: ora, mas também pudera, do jeito que o Senhor procede com ele, fica fácil, porque Jó era um homem próspero, Jó era um homem rico. Jó, se fosse nos tempos de hoje, Jó seria um próspero empresário. E Satanás então diz: deixa eu mexer na pele dele, nos ossos dele, que o Senhor vai ver ele te negar aí na sua cara. E Deus então autorizou o diabo a colocar a lepra no Jó, a tocar na carne de Jó, sem contudo autorização para tocar na alma. E nós aprendemos aqui mais uma vez que a sua alma pertence a Deus. Você pode ficar enfermo, você pode ficar desenganado, você pode ficar do jeito que ficar, na situação que ficar, meu irmão. Mas Deus ainda está no comando da sua vida. Deus jamais deixa o comando da sua vida. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Por que o pastor Eduardo Rogério está dizendo isso? Porque algumas pessoas, diante da situação que nós estamos passando, e eu já disse aqui na introdução que é uma situação mundial, o mundo todo está passando por essa situação, algumas pessoas conseguem interpretar que isso é castigo de Deus. Meu irmão, vamos então trocar essa palavra castigo pela palavra permissão. Isso é permissão de Deus. Isso, permissão de Deus, porque nada ocorre sem a permissão de Deus. A não ser, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender, é preciso entender que o curso das nossas vidas depende de nós. Nós respondemos pelas nossas ações, nós respondemos por aquilo que nós fazemos. E aí muitas vezes Deus não interfere porque existe o tal do livre-arbítrio. Meu irmão, então nesta reunião fica bem claro, fica bem provado que Deus conhece você da forma que você é. E não da forma que você se apresenta, e não da forma que você acha que é, e não da forma que você muitas vezes passa para as pessoas que você é. Mas Deus vê quem realmente você é. Missionária Juliana está assistindo aí. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, o que ocorre? As pessoas nos dias de hoje, Gideão, meu amigo, seja bem-vindo, um grande abraço. Paz, irmã Juliana, paz do Senhor, boa noite. Acontece, irmãos, que eu tenho visto pessoas nas redes sociais dizendo que isso é castigo e orando a Deus para que Deus tire isso do meio do seu povo. Mas nós precisamos estar atentos ao que diz a Bíblia. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo de número 18, no versículo de número 32, a Bíblia diz assim: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Vou ler de novo para você, talvez você não tenha prestado atenção, não tinha
não tenha se atentado para algumas coisas que diz esse versículo, porque não tomo prazer na morte do que morre. Então, meu irmão, partindo deste princípio bíblico e não da minha opinião pessoal, partindo desse princípio bíblico aqui, Deus não tem prazer de matar ninguém. Deus não tem prazer de enviar um vírus e matar ninguém, até porque Ele é Deus. Já pensou se Deus fosse tão pequenininho? Já pensou se Deus fosse tão limitado que Ele precisasse esperar que a humanidade, que o homem, que alguém, de repente, como dizem que esse vírus escapou de laboratório, já pensou que Deus limitado se Ele tivesse que esperar alguém criar uma arma letal para ele se vingar do ser humano, para ele ceifar a vida do ser humano? Então aí ele não seria um Deus, porque o nosso Deus é justiça, o nosso Deus é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então ele não ia criar um vírus para matar você, para me matar, para matar nossos parentes, nossos amigos. Como eu mesmo anteontem perdi um grande amigo meu, vítima dessa tal doença. Mas meu irmão e minha irmã, eu não posso dizer que Deus está se vingando, porque se Deus quisesse se vingar de mim e de você, simplesmente Ele faria com um sopro, com uma palavra, Ele faria o que Ele quisesse, o que bem lhe aprovesse. Eu posso provar isso para você aqui no livro de Gênesis. Estamos falando apenas da Bíblia, meu irmão, não é opinião pessoal. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo de número 1, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Veja bem, meu irmão, que é a Bíblia que diz, não é o pastor Eduardo, não é uma opinião isolada. Deus é Deus, bastava apenas uma palavra de Deus e Deus exterminaria, se fosse o caso, se fosse Deus se vingando da humanidade, Ele simplesmente diria assim, olha, os meus escolhidos vivam e aqueles que não me agradam morram. Meu irmão, se Deus fosse vingativo, estava muito fácil resolver isso, né? Porque Deus é poderoso para apenas liberar uma palavra e acontecer aquilo que aquela palavra disse. Veja bem que o homem muitas vezes coloca Deus como se Deus não fosse Deus, como se Deus não fosse longânimo. A Bíblia diz que as misericórdias, e não a palavra como muitos dizem, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, não é vingança de Deus essa doença. É permissão de Deus. E eu digo mais para você, meu irmão e minha irmã. A palavra é quem diz também no livro de Êxodo, no capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20, eu estou aqui na minha Bíblia procurando aqui, capítulo 20, versículo de número 6. Deus dizendo assim, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja bem que existe aqui uma condição para que a misericórdia de Deus seja manifesta. Faço misericórdia em milhões aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você disser que ama a Deus, mas não guarda o seu mandamento, não guarda os mandamentos de Deus, você não é
amado por Deus, você se torna indigno da misericórdia de Deus, e é a Bíblia que diz que também aos que amam e guardam os seus mandamentos. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, faça por onde merecer a misericórdia de Deus, porque eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que é necessário não nós orarmos para que Deus extirpe o vírus, para que Deus isso ou aquilo, porque, como eu já disse, e se isto for permissão de Deus, e né? Como é que Deus vai se contradizer? Agora eles estão pedindo para mim tirar isso aí. Meu irmão, minha irmã, eu sei, você sabe, você que conhece a palavra, e você que não conhece, já passou a hora de você conhecer a palavra. Nós sabemos que nós estamos pagando o preço da displicência, o preço de ter se afastado de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que são as nossas transgressões que encobrem o nosso rosto de Deus. Não são outras coisas, ou seja, são os nossos próprios erros que nos afastam de Deus. Êxodo 33, versículo de número 19, a Bíblia diz também, meu irmão, porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome Senhor diante de ti. E terei, presta bem atenção agora, porque eu vejo o pessoal orando, eu vejo o pessoal buscando, eu vejo o pessoal pedindo, fazendo live daqui, dali. Meu irmão, está errado? Não, não está errado. Mas, meu irmão, veja bem o que Deus diz aqui. E se isso for vontade de Deus, meu irmão, isso ainda vai perdurar por algum tempo, até que a ira de Deus se afaste. Porque diz assim: diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Meu irmão, isso é forte. Olha o que Deus está dizendo aqui. Não adianta você fazer isso, fazer aquilo, você falar assim ou falar assado. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Eu vou ter pena de quem eu quiser. Eu vou me compadecer de quem eu quiser. Não é de quem você diz que eu tenho que ter misericórdia ou de quem eu tenho que ter pena. Eu vou ter de quem eu quiser, porque eu sou Deus. Meu irmão, não sou eu que estou dizendo, isso não é uma opinião pessoal. Textos da Bíblia que estão dizendo que Deus é dessa maneira. Muitas vezes nós oramos por uma pessoa que está enferma e Deus não cura. Por que Deus não curou? Porque a minha oração não valeu? Porque eu não sei orar? Não. Absolutamente, é porque Deus não queria curar, é porque ainda não era a hora de curar. Quantas vezes nós oramos para que uma pessoa saia da UTI, saia do hospital e ela falece? Foi nós que erramos, nós que não soubemos orar? Não, meu irmão, absolutamente, mas foi vontade de Deus. E Deus diz aqui claramente no livro de Êxodo 33, 19, que Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser e vai ter compaixão de quem Ele quiser também. Portanto, não adianta, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós ficarmos buscando culpados, nós ficarmos querendo impor algo diante de Deus, impor para Deus: olha, Deus, só vai ter que acabar com isso, só vai ter que acabar com isso. E se formos nós mesmos que procuramos esse vírus, como é que fica? Como é que faz? E se foi o homem mesmo que procurou? Meu irmão, minha irmã, eu ando vendo nesses dias, nesse ano, que já faz um ano, que Deus claramente está dando mais uma grande oportunidade do homem conhecê-lo, do homem se
aproximar dele, do homem ter a salvação. Mas me parece muitas vezes que isso está tendo um efeito contrário. Me parece muitas vezes que isto está tendo um efeito que não é o de se aproximar, mas o de se afastar mais ainda de Deus. E por que eu digo isso? Meu irmão, pergunta para qualquer pastor, para qualquer líder de igreja. Está aí o presbítero Vicente aí, né? Pastor Vicente, que sabe muito bem agora do que eu vou falar. Ele tem um irmão, o pastor Paulo, que administra uma igreja, e é aí que eu digo que muitas vezes me parece que isso está tendo um efeito contrário. Pergunta para qualquer líder, para qualquer obreiro, né? Se lá na igreja dele, quando voltaram os cultos, que agora estão suspensos novamente, quando voltaram os cultos, se todos os crentes voltaram. Meu irmão, é aí que eu digo que o efeito parece que está sendo o contrário, porque muita gente se afastou das igrejas, muita gente abandonou o evangelho, muita gente que dizia que amava Jesus, que daria vida por Jesus, que reconhecia que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para a remissão dos nossos pecados, foi embora. Foi embora tal e qual aqueles que foram embora no dia que Jesus fez um discurso mais acirrado, com palavras mais pesadas, disseram que era muito grave aquele discurso, que era muito pesado e que eles iriam embora, e estamos vivendo novamente a mesma situação onde as pessoas, ao invés de se achegarem mais a Deus, estão se afastando. Se você acredita que isso é castigo de Deus, motivo para você se aproximar de Deus. Se você acredita que Deus pode, que Deus vai de uma hora para outra parar com essa pandemia, se aproxime mais de Deus, meu irmão. Não, mas o homem e a mulher estão fazendo exatamente o contrário. Estão se afastando de Deus. E as pessoas já não ligam se tem culto, se não tem culto. E as pessoas já não oram. Conheço pessoas que aproveitaram a brecha, aproveitaram a oportunidade, aproveitaram a ocasião e caíram fora, foram para o mundo, foram fazer o que na verdade elas já queriam fazer e não faziam por falta de oportunidade. E esta foi uma excelente oportunidade para aqueles que diziam que eram, mas não eram, como diz no livro de Apocalipse, que fingiam que tinham Bíblia de crente, cabelo de crente, roupa de crente, palavra de crente, conhecem a Bíblia, sabem de tudo, mas não queriam, estavam lá por alguma imposição, estavam lá de repente também, como tem muita gente, para passar uma chuva. Sabe como é? Se imagina aí no meio de uma rua, de repente vem aquele temporal, a primeira loja que você vê aberta, você entra. Muitas pessoas são assim com relação à igreja. Passaram por uma dificuldade, estiveram desempregadas ou ficaram doentes, e aí é uma chuva, é uma tempestade, entraram na igreja. E aí a chuva passou, o sol lá fora começou a brilhar novamente, as coisas lá fora começaram a atrair novamente, e a pessoa simplesmente saiu, enxuta, restaurada, sequinha, bonita, sã, e foi novamente para a rua, novamente para o mundo. Meu irmão, é assim que eu vejo, é assim que eu estou vendo essa tal dessa pandemia, meu irmão. Vejo também uma outra coisa que eu acho uma grande apelação. O que tem de vídeo feito por crianças, pregando, orando. Tá um negócio assim que claramente, pelo menos para mim, fica muito claro que é para ganhar notoriedade, que é para ganhar visualizações lá no YouTube, para ganhar like, para a pessoa poder chegar em vários lugares ao mesmo tempo, mas não é um coração contrito, meu irmão. Deus pode usar uma criança? Claro que pode, claro que pode.
no livro de Números, no capítulo 22, Números 22, Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Deus usou uma jumenta. Pode usar uma criança? Pode sim. Mas, meu irmão, por que não usou antes? Por que essas crianças não apareceram antes? E outra, porque eu reparo muito assim em detalhes. Sou bem detalhista, meu irmão. Já que é Deus falando, por que tem que ter um vídeo com um cenário preparado atrás dessa criança? Por que a criança tem que estar sempre vestidinha, bonitinha, o cenáriozinho pronto? Não é Deus que está falando? Deus fala em qualquer lugar, meu irmão. Deus usa a pessoa quando Ele quer, em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer dia. Fico lembrando de uma história que eu ouvi, que eu aprendi, que é uma parábola, na verdade. Uma irmã que gostava muito de louvar ao Senhor e ela dizia que para ela louvar ao Senhor era tudo, porque ela não cantava para fazer sucesso, que ela cantava para Deus, que ela cantava realmente para louvar o Senhor. Josemi, boa noite, seja bem-vindo. Então, meu irmão, certo dia, numa festividade da igreja dela, ela mandou um bilhetinho para o pastor dizendo que ela queria louvar a Deus. A igreja estava cheia, era um dia de festividade. E o pregador convidado daquela noite, ele demorou um pouco para ministrar a palavra e avançou no horário. E essa irmãzinha ficou ali com o CDzinho na mão, prontinha, esperando chamar ela para ela louvar. E não chamaram porque não havia tempo mais, porque o pregador se alongou um pouco no tempo, passou do tempo, já eram mais de 10 horas e o pastor queria terminar o culto. E assim ele fez, e quando ele terminou o culto, essa irmã chegou no pastor. O pastor estava ali com o seu convidado, com a esposa do seu convidado, e essa irmã chegou chateada, até um pouco brava, e disse: poxa vida, pastor, o senhor sabe que eu gosto de louvar a Deus. E hoje, justamente hoje, nessa festividade, o Senhor não me deu a oportunidade, aliás, de louvar o Senhor. Justamente hoje, nessa festividade, o Senhor não me deu a oportunidade de louvar o meu Deus. Estou muito chateada com o Senhor, porque vou embora para minha casa sem louvar a Deus. Na mesma hora, meu irmão, o pastor olhou para um dos diáconos e disse: meu irmão, por favor, faz um favor para mim. E o diácono disse: claro, pastor, pois não, o que o senhor deseja? Liga o som, meu irmão, entrega um microfone para essa irmã, que ela está aqui desesperada, ela quer louvar o Senhor. E aí a irmã, no mesmo minuto, disse: não, pastor, mas assim eu não quero, eu queria na hora do culto. Mas minha irmã, você não queria louvar o Senhor? Louvar o Senhor a gente louva sozinho, louva no banheiro, no ônibus, no carro, no automóvel, na fila do banco, aonde a gente sentir de louvar o Senhor. Não era isso que você queria? Pois fique à vontade, pode cantar aí um hino, 2 hinos aí, que eu espero. E ela não quis, e ela desprezou aquela oportunidade e foi embora. Então eu creio que você entendeu essa parábola. E muita gente está fazendo desta situação, está fazendo dessa pandemia motivo para ganhar likes, para ganhar seguidores, para ganhar visualizações. Meu irmão, minha irmã, eu já disse, Deus usa, claro que usa. Usou jumenta para falar com Balaão. E não vai usar uma criança? Claro que vai. Mas, como eu já disse também, por que não usou antes? Por que não fez antes? Né? E eu vejo, vou repetir para você que chegou agora na live, e eu vejo essa pandemia, e eu vejo tudo que está acontecendo como
uma riquíssima oportunidade de Deus para o ser humano se redimir dos seus maus caminhos, dos seus pecados e se agarrar definitivamente com Deus em busca da sua salvação. Mas parece que estão entendendo tudo errado. Meu irmão, eu quero ler para você no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 13 e 14, que diz: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Meu irmão, eu vejo essa situação. Gideão era um escolhido de Deus. Gideão estava malhando trigo no lagar. Estava malhando trigo no campo aberto, quando o lugar certo de malhar o trigo era na eira. Gideão estava malhando trigo no lagar. E aí chega o anjo de Deus e disse que ele era escolhido, e ele disse: Não, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus disse para ele que confiava nele, que ele era a pessoa que Deus queria para fazer aquele trabalho. E Gideão ainda indaga: Mas por que veio tudo isso sobre nós? Meu irmão, Deus está querendo levantar um exército, mas um exército de verdade, mas um exército no qual ele olhe e veja a integridade, o compromisso das pessoas com relação a ele. Não um exército superficial, não um exército que Deus olha e só vê roupa, sapato caro, joias caras, relógio caro. Meu irmão, o que Deus está fazendo é permitindo tudo isso para que nós nos aproximemos dele. Mas, como eu já disse, me parece que estão entendendo tudo errado, meu irmão. Estamos vivendo aquele tempo do profeta Jeremias. Gosto muito dessa passagem. Jeremias capítulo 7, versículo 16. Conhecemos a história de Jeremias. Jeremias era um profeta e intercedia muito junto a Deus pelo povo de Israel. E o povo pecava e lá vai o Jeremias. E o povo pecava novamente, Jeremias ia lá. E o povo pecava outra vez, Jeremias ia lá e orava e pedia clemência e pedia misericórdia a Deus. Até que um dia Jeremias foi orar. E como eu já disse no capítulo 7 do livro de Jeremias, no versículo 16, Deus diz assim: Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Meu irmão, me parece que nós estamos passando por esse mesmo momento. As pessoas estão ali adormecidas, estão inseridas nos seus celulares, nas suas redes sociais. E ali, voltando ao texto de Jó, nós vemos ali no texto que eu li no começo para você 2 pontos muito graves e claros que muita gente se esquece. O diabo não faz nada sem a permissão de Deus, meu irmão. O diabo foi naquela reunião, mas o tocar em alguém tinha que ter a permissão de Deus. E ainda hoje tem que ter a permissão de Deus. Meu irmão, Deus
conhece e reconhece os seus servos, aqueles que o servem, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Portanto, tudo, absolutamente tudo que nós estamos vivendo tem sim a permissão de Deus. E se é permissão de Deus, meu irmão, existe também um grande propósito em tudo isso, e como eu já disse, eu só consigo enxergar isso como uma grande oportunidade de Deus para a sua família, para a sua vida, para a sua casa, para você se consertar com Deus, para você se aproximar de Deus, para você orar mais, para você jejuar mais, para você buscar mais. Mas as pessoas estão fazendo exatamente o contrário, as pessoas estão se afastando mais de Deus. Tem pessoas que dão graças a Deus que está tendo pandemia para não ir para a igreja. Meu irmão, o mundo está perecendo. E as pessoas, ao invés de se aproximarem, estão se afastando. Tenho observado também alguns cultos online, onde a frequência é bem pequena. Bem pequena. Sabe por quê? Porque a pessoa está presa no Face, no WhatsApp ou na TV. Meu irmão, minha irmã, é hora de acordar. Como diz a música do Samuel Mariano, é tempo de voltar. É tempo de voltar, meu irmão, é tempo de voltar, minha irmã. Patrícia, minha filha, ó, na live. Glória a Deus e aleluia. Pastor Levi, a paz do Senhor, boa noite. Então, Deus, meu irmão, simplesmente não usaria um vírus para ceifar vidas. Ele é Deus. Era só Deus dizer, morre. Pronto, estava resolvido o problema. Não precisava Deus ficar inventando vírus, usando vírus para se vingar, para matar. Deus diz aqui, eu já li para você lá em Ezequiel 18, 32, que Ele não tem prazer na morte de ninguém, né? Então isso me leva a crer que diante desses acontecimentos, o que Deus está querendo? Qual é o propósito de Deus nisso tudo? Que você se converta, que você mude de vida, que você mude o seu modo de agir, que você se aproxime mais dele, que você dê uma guinada aí na sua vida. Ainda hoje eu estava assistindo o testemunho do Roberto Jefferson, aquele deputado, ou senador, roubou, foi preso, passou por um processo dificílimo e hoje serve a Deus. Ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele, para a vida da família dele. Márcia, Pai do Senhor, boa noite, seja bem-vinda. Então, meu irmão e minha irmã, tudo isso que nós estamos atravessando, na minha humilde opinião, nada mais é do que Deus querendo que nós acordemos. Deus querendo que o ser humano realmente reaja, que saia do mundinho da internet, que saia do mundinho da cibernética e realmente crie vida e vida em abundância na presença dele. Mas o povo parece que mais uma vez não está entendendo. Deus conduziu aquele povo por 40 anos ali no deserto, dando comida, dando sombra, aquecendo, fazendo de tudo, dando pessoas hiper, mega capacitadas para conduzi-los, e ainda assim o povo não entendeu e nós estamos vivendo a mesmíssima situação. Deus deu líder, Deus deu todas as condições, Deus expôs todas as condições para mim e para você, mas parece que o ser humano, mais uma vez, não está entendendo. Está fazendo exatamente o contrário. Meu irmão, é tempo de voltar, é tempo de acordar, é tempo de se entregar ao Senhor, né? Meu irmão,
Você aí que de repente faz vídeo atrás de like, atrás de visualizações, cuidado. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, mas é fogo que consome também, meu irmão. Né? Meu irmão, minha irmã, tudo tão claro, ao menos para mim, tudo tão evidente, e o ser humano mais uma vez está entendendo tudo errado. Meu irmão, profecias. Temos aí uma profecia rolando aí que dia 30 vai acabar, vai morrer um monte de gente. Profecia boa é a que se cumpre. E como o apóstolo disse, o apóstolo Paulo, morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Eu não tenho medo de morrer, meu irmão. É óbvio, a gente quer viver. Mas se o Senhor assim quiser, é vontade dele. É vontade dele, meu irmão, é vontade dele, minha irmã. Portanto, não adianta a gente ficar com invencionices. Não adianta a gente ficar procurando ou pondo, colocando coisas onde não tem. Meu irmão, se conserta, se converta, aceite a Jesus. E eu sempre, quando falo de aceitar a Jesus, eu não estou falando para você de religião, não, longe disso. Eu não gosto de falar de religião, essa palavra não me soa bem. Eu não gosto, essa é a minha religião. Meu irmão, a minha religião é Cristo. A minha bússola é a palavra de Deus, é essa daqui. A palavra de Deus é a minha bússola. Eu não gosto de falar de religião, não quero aqui entrar na sua religião, mas é hora da humanidade, é hora das pessoas se consertarem com Deus, e eu tenho certeza que você acredita em Deus. Você está assistindo aí, eu tenho certeza que você acredita em Deus, então é hora, meu irmão, minha irmã, de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você tenha vida e vida em abundância, como eu já disse aqui. E foi para isso que Cristo veio. Cristo não veio para que nós fôssemos ricos, prósperos, não. Cristo veio para que nós tivéssemos o direito da vida eterna, para que nós fôssemos absolvidos das acusações que pesavam sobre as nossas vidas. Meu irmão, tudo isso que está acontecendo aí fora é sinal de Deus. Cristo está batendo aí nas portas. Cristo está próximo de voltar e buscar aqueles a quem Ele escolheu. E você, meu irmão, minha irmã, também é um escolhido, com toda certeza, porque a minha Bíblia diz, e não é a minha religião, a minha Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E você não vai ser salvo por causa de uma religião. Você não vai ser salva por causa de uma igreja, de uma placa de igreja, de uma ideologia, de uma metodologia. Você vai ser salvo se você se entregar de corpo e alma ao Senhor Jesus. É isso que vai fazer que você seja salvo. A missionária Andressa, Pai do Senhor, boa noite. Um abraço na mãe, viu? Beijo respeitoso aí na mamãe, tá bom? Deus abençoe. E um beijo e um abraço. Não vou, não esqueço dele não, tá bom? Um grande beijo pro vô e um grande abraço aí do pastor Eduardo para ele, tá bom? Deus abençoe. E obrigado aí por estar na live aí. E conforme eu vinha dizendo, meu irmão, minha irmã, não é religião que te salva, mas é você entregar o seu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
E o mais, ele fará. O que é o mais que tanto falam? Muita gente não entende esse versículo. E o mais, o que é o mais? O mais é aquilo que está faltando. É o emprego, é a saúde, é a família, é a prosperidade, enfim, é aquilo que está faltando. Não vá atrás de Cristo porque você quer cura. Não vá atrás de Cristo porque você quer um emprego. Não vá atrás de Cristo porque você quer reconstruir seu casamento. Vai atrás de Cristo porque Ele é Cristo. Vai atrás de Cristo porque Ele pode entrar aí na sua vida e modificar tudo da noite para o dia, meu irmão. Muitas pessoas, como eu já disse, passam chuvas, vão atrás de Cristo porque querem uma cura e quando são curadas vão embora. Querem um emprego e quando estão empregadas vão embora. Querem a restituição do casamento e quando são restituídas vão embora. Então, meu irmão e minha irmã, não procure o Senhor por causa de nenhum desses problemas, mas procure o Senhor para que Ele te dê aquilo que você verdadeiramente precisa. Ser salvo. É isso. O que mais você precisa aqui é ser salvo, meu irmão. É trilhar o caminho da salvação. É trilhar o caminho do céu. É o que mais você precisa aqui. Você não precisa de carro zero, você não precisa de roupas caras. Você não precisa de 2, 3 casas. O que você precisa é conhecer a Jesus. O que você precisa é conhecer aquilo que Ele pode te dar. E só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e jamais penetrou em coração algum aquilo que Deus tem preparado para você. Olha que coisa monumental. Olho nenhum viu, ouvido nenhum jamais ouviu, e jamais penetrou em coração algum aquilo que Deus tem preparado para você. Portanto, a pandemia está aí, o vírus está aí. É hora de orar, é hora de buscar. Não é hora de buscar likes, não é hora de buscar views, visualizações. É hora de buscar a Deus. É hora de jejuar, de buscar, de orar, de pedir a misericórdia de Deus para nós, para as vidas dos nossos familiares. Pedir que Deus tenha realmente misericórdia daquelas pessoas que, como eu já disse, esperaram só uma brecha e saíram dos caminhos do Senhor de uma vez. Meu irmão, é hora de orar por esses. É hora de clamar pela misericórdia do Senhor. Isso não é hora de ficar plantando terror. Vai acontecer, vai fazer. Até porque eu acredito que quando Deus tem algo para falar, Ele fala com você. Ou você é indigno, ou você não merece que Deus fale com você. Precisa vir um profeta, precisa vir alguém para falar com você. Será que você é tão indigno assim, tão impuro, tão sombrio que Deus precisa mandar recado para você? Não, meu irmão, você tem que acreditar, minha irmã, que Deus fala com você. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você. Não precisa mandar ninguém te dizer. Ele vai falar com você. O que eu estou dizendo aqui hoje é apenas o que Deus tem colocado no meu coração todos esses dias. Estou permitindo isso para que alguns voltem e outros me aceitem e que todos conheçam a vida eterna. Mas, mais uma vez,
o homem está entendendo tudo errado e fazendo tudo errado. Lamentável. Lamentável. E eu quero aqui fazer uma breve oração pela sua vida, pela vida da sua família. E quero agradecer por você ter comparecido. E você pode saber, umas 300 pessoas viram a notificação da live. Mas só vocês que apareceram. A coisa anda assim. Se fosse sorteio de alguma coisa, estava cheia a live. Se fosse profecia, estava cheio. Se fosse uma live... não vai longe não. Tem um canal que às vezes eu acompanho no YouTube. A média lá é 17 mil. 18 mil, 20 mil. É jogo. Né? Aí quando você fala de Deus é meia dúzia, 4, 3. Mas tá bom. Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, as pessoas que aqui estão. Que o Senhor abençoe, meu Deus, os familiares dessas pessoas. Que a sua misericórdia se estenda sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida de todas as pessoas que nós conhecemos, que nós oramos. Senhor, estende a tua misericórdia sobre as pessoas dos grupos de oração, Senhor. Senhor, pessoas que vivem como Jeremias vivia, intercedendo pelo povo, Senhor, que muitas vezes não quer nada contigo, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas, Pai. Eu sei, Senhor, que tudo é permissão do Senhor. Já perdi vários conhecidos, Senhor, amigos. Já fiquei chateado, mas sei que absolutamente tudo está no seu controle, Senhor. Tudo, absolutamente tudo, inclusive a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus netos, das minhas filhas, dos meus filhos, Senhor. Senhor, visita teu povo nessa noite, Senhor. Visita mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Estende, Senhor, a tua misericórdia, Pai, sobre essa terra, Senhor, sobre esse povo, meu Deus, que quer tudo, menos um compromisso contigo. Senhor, obrigado por esta oportunidade também, Senhor, de ter vindo aqui e falado com aqueles que quiseram ouvir, Senhor. Que o Senhor os abençoe também, em nome de Jesus, Pai. Amém. É isso aí, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado. Irmão Edivaldo, a paz do Senhor, jovem. Ô jovem, paz do Senhor, jovem. Jovem, já tem um ano, hein, que a gente louvou junto e tal. Acho que tem até mais, né? Mas apareça, jovem, assim que tiver todo mundo vacinado. Nós vamos, em nome de Jesus, retomar aí o louvor solidário e vamos continuar a obra do Senhor, né? O irmão sabe que eu não preciso nem convidar, né? O irmão já está convidado, não é mesmo? O irmão é de casa, como dizem. E muito obrigado aí por você ter comparecido, irmão Edivaldo, irmã Márcia, missionária Joelma, missionária Alessandra e as demais pessoas que apenas passaram e não ficaram. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim quiser e permitir. Boa noite.